E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende a operar o gráfico, aqui você aprende a analisar o gráfico da forma correta, desde como fazer uma marcação suporte e resistência até o momento da execução da ordem, seja de compra, seja de venda, todo o contexto gráfico, vendo regiões, tendência e padrão de vela, né, ou padrão de candle, como queira. Então, te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para você ficar a par de todas as aulas que eu subo de forma gratuita aqui no YouTube, todos os dias às 18 horas e 15 minutos. Hoje é domingo, né? O mercado está fechado, o mercado está em OTC. Vamos ver o que o mercado tem a nos oferecer hoje? Vamos lá então? Vamos abrir o primeiro ativo. O famoso USD-ZAR, que sempre aparece aqui para mim no mercado de OTC. Eu já tenho algumas regiões aqui. Então, se você fosse, por exemplo, fazer algumas marcações, tem muita gente que chega para mim e fala assim: ah, eu não gosto de operar OTC porque eu marco a região, aí o preço vai lá e rompe a região. Todas as vezes que eu marco um local, o preço vai lá e rompe região. Bom, a primeira coisa que você tem que entender é que suporte e resistência não é apenas marcar um lugar. Suporte e resistência não é apenas você traçar uma linha, esperar o preço chegar naquela região para fazer uma entrada. Suporte e resistência vai muito mais além que isso. É você entender regiões onde houve, dentro do mercado cambial, regiões onde foi suportado a valorização do ativo ou foi resistido a valorização do ativo. Então, se eu chegar num gráfico como esse, eu vou ver regiões que eu posso traçar aqui para eu fazer a minha marcação de suporte e resistência. Eu tenho uma região como essa aqui de oferta, eu tenho uma região dessa aqui como demanda, ou seja, suporte e resistência, como queira, e vejo uma região aqui, ó, bem 50% trabalhando. Agora, dentre essas regiões, se fosse só eu marcar a região assim, e só porque o preço chegou lá eu entraria, seria maravilhoso, né? Não precisaria analisar o gráfico, não precisaria saber sobre análise gráfica. Era simplesmente você fazer uma marcação como essa, o preço chegou e era só entrar no gráfico. Só que não é assim que funciona o gráfico. O gráfico tem suas nuances, o gráfico tem suas movimentações clássicas, o gráfico tem seus padrões. Então, todas as vezes que nós vamos analisar um gráfico, nós temos que ver um certo contexto gráfico, nós temos que entender sim as marcações, compreender como é que ele está movimentando, como é que ele está formando regiões, como eu vou analisar essa tendência e como eu vou aplicar um padrão de vela naquela região para eu poder trabalhar uma compra ou uma venda na região. Conseguiu compreender? Então, todas as vezes que eu for analisar o gráfico ou for procurar entender o gráfico de uma forma correta, não basta eu ficar enchendo o gráfico de linhas, não basta eu ficar enchendo o gráfico de marcações, sendo que aquelas marcações eu não consigo identificar ali possível rompimento. As marcações que se faz no gráfico, quando se faz uma marcação de suporte e resistência, ou quando eu marco um suporte e resistência, não é para você chegar ali e só porque o preço chegou ali, você entrar na região, ou entrar comprado ou entrar vendido. As marcações servem para você entender que ali é uma região de um possível rompimento, ou é uma região que você está identificando uma possível reversão na região. Quando você entende que as marcações servem para isso, e depende como o preço começa a se movimentar na região, ele te demonstra a possibilidade de uma compra ou de uma venda, é a hora que você vai fazer a sua compra ou sua venda. Como agora, ó, eu vou fazer uma compra. Eu vou fazer exatamente uma compra naquela região. Aí você fala assim para mim, Cadu, mas aqui não é resistência?
Por que você vai fazer uma compra ali? Porque o preço ainda não chegou ao seu destino final. O preço não chegou à máxima da região. Ele pode fazer uma queda ali naquela região? Pode. Mas se eu olhar o gráfico, olha onde está a máxima da região. A máxima da região está aqui. A máxima da região está aqui. Se o preço ainda não chegou na máxima da região, por que eu vou corrigir o preço? Eu não vou corrigir o preço. Eu vou continuar o preço. Por quê? Porque eu identifico que aquela região ela pode também ser rompida. Então, todas as vezes que você faz marcação de suporte e resistência, não é para entender simplesmente que o preço vai bater ali e vai tocar. Você tem que saber fazer uma análise, compreender a região para um possível correção ou não do preço. Ó, dá uma olhada, o preço parou aqui, ficou no 0 a 0, dá uma olhada, ó, foi, tocou na região, ainda não preencheu a região, deixou um doji, fiquei no 0 a 0. Agora o preço está voltando lá novamente. Vou até abrir novamente aqui, ó, o SDZAR, ou seja, quem vendeu ali também ficou de saia justa, né? O chavão português. Ou seja, por quê? Porque a região aqui ainda não estava demonstrando que ele poderia ser vendido. Então a marcação ela serve para isso. Ah, Cadu, mas será que ele chegou ao seu destino? Será que ele está na região? Quanto mais caro o preço tiver, melhor vai ser para eu vender. Principalmente quando ele está numa região de venda, uma região sobrecomprada. Agora sim, ó, agora aqui é uma região de venda. Inclusive vou entrar com 2 taxas. Por quê? Eu fiz o movimento do preço chegar até a região. Depois que o preço chegou à região, eu fiz uma entrada para o preço chegar na região. O que aconteceu? O preço foi até a região, retornou, mas não teve força de chegar à região. Por quê? Porque ele está mostrando que ele está chegando na região, mas ao mesmo tempo ele é uma região que pode resistir à movimentação. Então, ao mesmo tempo que ele chega na região com força, ele mostra que ele pode resistir àquele lugar. Depois que ele chega naquele lugar e mostra a continuidade, a força da continuidade, aí sim eu entro ali vendido ainda com 2 taxas, numa região que é uma região que ele pode romper facilmente, porém, contudo, todavia, dentro da força que o gráfico me mostra, eu fiz ali uma compra naquela região. Olha lá, vamos aguardar uma venda, tá lá. Compreendeu? Olha só como é que é o gráfico. Eu fiz a compra aqui nessa região, naquele momento que eu te falei. Por quê? Você viu a força do gráfico? Olha a força do gráfico. Por que eu fiz uma compra na região? Porque o gráfico está trabalhando o quê? Comprado. Só que enquanto ele não mostrar para mim que essa identificação de região, ela pode ser uma região de compra ou de venda que possa suportar ou resistir o preço, eu não tenho como fazer uma compra ou uma venda. É como aqui, ó. Aqui é uma região também de oferta, uma região de resistência. Aqui também é uma região de suporte, de demanda. Ou seja, são regiões no gráfico onde eu posso fazer a minha marcação e eu posso entender que o gráfico ele está buscando marcações para que eu saiba a melhor opção de compra e venda naquela região. Então, esse resultado aqui, você viu que quase que eu ainda acabei tomando loss. Por quê? Porque o gráfico está trabalhando comprado nessa região. Então, existem pontos específicos para se trabalhar um suporte e uma resistência. Existem regiões que você pode identificar um possível rompimento, como aqui, ó. Ele poderia romper porque o gráfico está trabalhando comprado, porém a região é tão forte, e quem tá no treinamento já entende o porquê, que o gráfico fez toda a movimentação, ó, fechou abaixo da região e está retornando. Ou seja, a análise foi perfeita, o entendimento da região foi perfeita, a execução do movimento foi perfeito. Aqui eu já tentei comprar, ele não continuou, ele continuou até a região e retornou, e aqui depois sim eu fiz a venda. Então você viu que eu fiz 2 modelos de execução de ordem na região. Eu fiz tanto a compra, tentando fazer a compra até ele chegar na região,
como eu fiz a venda depois que ele chegou na região. E olha só, estou certo sobre aquela região de venda? Olha como que o preço está caindo. Então o que você tem que fazer na hora de fazer a marcação? Ou fazer as suas marcações de suporte e resistência? Você tem que aprender como marcar suporte e resistência. Você tem que aprender como marcar os melhores suportes e resistências, para identificar as regiões que podem ser rompidas. Por quê? O que adianta você marcar um suporte e resistência e chegar naquela linha e você apertar o botão? Principalmente aqui no mercado de OTC, tem muitas pessoas que falam assim, ah, Cadu, eu faço minhas marcações, mas o preço vai lá e rompe. É óbvio que rompe, porque você marca qualquer região, qualquer lugar, para você qualquer ponto é um suporte e resistência, para você qualquer ponto o preço pode ser suportado ou corrigido, e não é assim que funciona. Você tem que entender um movimento do gráfico, um contexto do gráfico. Se tiver um padrão de vela na região, melhor ainda. Por isso que eu deixo aqui, ó, este book inteiramente grátis. São 36 páginas de padrão de vela que eu uso para fazer as minhas entradas na região de suporte e resistência. Como é que você pode ter acesso a este book? Simples, é só entrar aí no meu canal do Telegram. Se entrar aí no canal do Telegram, que está no banner do canal, ou na descrição do vídeo. O meu canal do Telegram é Treinamento Hunter. Cuidado com falsos perfis. Treinamento Hunter. Esse é o nome de usuário do canal do Telegram. Treinamento Hunter. Cuidado com falsos perfis. Depois que você entrou lá, você vai vir em mensagem fixada. Vai ter mensagem fixada aqui, ó. Vai clicar em cima da mensagem fixada. Não no X. Se você clicar no X, nunca mais vai abrir essa mensagem para você. Clica em mensagem fixada, aperta aqui, ó, e vai abrir os dois links para você fazer download, tanto o link aqui de cima como o link aqui de baixo. E o que você vê aqui dentro do meu canal do Telegram? Você vê resultados dos alunos, ó, como o Guilherme, essa madrugada, ó, fazendo os seus trades, fazendo os seus saques. Você vai ver links das aulas aqui do YouTube. Você vai ver alunos, ó, como o Luiz aqui, falando como ele fez o trade dele, compreendendo a região. Ele dá toda uma narrativa de como ele fez a análise. Por isso que você que está no YouTube e não é aluno do treinamento ainda, é muito legal você acompanhar, porque você vai identificando e aprendendo como é que se faz. Aqui, por exemplo, o Matheus, ó, as operações de hoje, lucrando 406 dólares no cassino, que por acaso de uma vez sempre dá resultado, para quem conhece análise gráfica. O Matheus sempre brinca, né? Falando, eu estou operando meu cassino, porque tem muita gente que chama day trade, ou análises, ou essa coisa fala que não presta, que não serve para nada. Mas quem não sabe fazer, né? É a mesma coisa colocar o Cadu para ser um controlador de voo ali no aeroporto. Eu não sei utilizar aqueles radares. Como é que eu vou ser um controlador de voo? Para mim, eu acho que quem faz toda aquela dinâmica de controle de voo é tudo automatizado e os robôs que programam os voos, mas não, o controlador de voo está lá justamente para fazer isso. Eu falo porque eu não tenho conhecimento, é igual a análise gráfica, né? Quem fala não tem conhecimento. Tá lá, ó, o Matheus fazendo os 406 dólares, aqui o Genilson, ó, bom dia professor, tudo bem? Meus resultados de hoje está melhorando, graças a Deus, dá uma olhada. Genilson ainda trabalhando com mão baixa, é aluno novo, mas dá uma olhada que sequência linda. E assim por diante, ó, você vai vendo os alunos. Cleiton aqui, professor, vim te desejar uma feliz Páscoa para o senhor e sua família, análise gráfica é vida. Para você também, Cleiton. Olha que sequência maravilhosa. Então você pode acompanhar aqui os alunos, ó. Bom dia, Cadu, tudo bem? Ontem foi assim, OTC, amo análise gráfica. Este aqui é o Maico, ó. Dá uma olhada que coisa linda. Então você pode analisar, aqui é o Rivanildo, pode entrar aqui no canal do Telegram. Eita, os emojis ficam aparecendo. Entra aqui, baixa o seu e-book, acompanha os alunos. Se você tiver alguma dúvida sobre treinamento, se você quer ser como esses alunos que sabem realmente o que faz, aproveite que o treinamento está com 60% de desconto. Você pode mandar um direct aqui caso tenha alguma dúvida. O meu Instagram é Cadu Rinaldi, caso você queira tirar alguma dúvida direto comigo. Aqui no link, ó, da bio tem a página de aquisição e tem meu WhatsApp também. Aliás, meu WhatsApp também está aqui na descrição do vídeo, onde está escrito Torne-se meu aluno. Tem um link ali que você pode acessar a página e o meu WhatsApp está lá. E também no banner do canal, meu WhatsApp está lá no banner do canal, tá bom? Então vamos voltar aqui para o gráfico. Dá uma olhada onde eu fiz a minha entrada ali de correção da tendência. Fiz primeiro uma entrada buscando a região,
o gráfico não teve força, mostrou para mim então que aquela região seria uma região de correção. Aí eu já entrei com 2 taxas, porque sabendo da região, muito boa para fazer a minha entrada. E aí você fala assim para mim, poxa Cadu, como é que você sabia que essa região aqui é uma região mesmo que ia resistir o preço e não ia deixar o preço continuar subindo? Porque quando você aprende a analisar o gráfico setor por setor, passo a passo, você começa a entender como é que o gráfico funciona, você começa a entender a dinâmica dos ativos e você começa a compreender como é que os gráficos trabalham nas regiões. Quando você entende como ele trabalha no suporte e resistência, como ele trabalha de forma dinâmica, você aprende como operar um suporte e resistência, você aprende como operar uma tendência, você começa a entender como o gráfico trabalha ali naquela região, e entendendo como o gráfico trabalha na região, você começa a entender quais são as melhores regiões de suporte e resistência. Você aprende a marcar as melhores regiões de suporte e resistência. Você começa a identificar qual região é possível de rompimento ou não. Porque se eu perguntar para você, qual região aqui pode ser rompida ou não? Quem tem a experiência que eu estou falando, quem sabe analisar o gráfico como estou falando, já sabe quais são as regiões que podem ser rompidas ou não. E aí depois o que você tem que fazer é fazer um entendimento do price action na região. Acompanhar a ação do preço na região, acompanhar o que o preço está fazendo na região, para você entender realmente se vai haver a possibilidade de uma compra ou de uma venda naquela região. Entendeu? Então, ó, fiz a minha entradinha primeiro aqui em USD-ZAR para seguir tendência, né? Como ele seguiu perfeitamente, só que aqui, ó, me deixou um doji, fiquei no 0 a 0. Depois continuei a correção porque ele chegou ao destino e fiz a correção e o gráfico está indo muito bem, obrigado. Então vamos para mais um ativo, o USD-ZAR, Euro-GBP, vamos ver o próximo Euro-GBP aqui. Então eu posso chegar aqui no Euro-GBP, ó, e pensar assim, ó, Euro-GBP. Olhei o gráfico, vi o que está acontecendo no gráfico, vi outra região, vi o que está acontecendo no gráfico. Como é que eu poderia fazer uma marcação nessa região? Simples, eu tenho 2 pontos aqui, ó, que eu posso aguardar o preço para trabalhar. É tanto essa marcação como essa marcação. Só que eu não comentei com você sobre o price action, sobre o entendimento da análise gráfica, sobre compreender os movimentos do gráfico. Existem regiões gráficas que eu posso tanto aplicar a continuação do movimento, como eu posso trabalhar o quê? A correção de um movimento. Então existem 2 possibilidades. Aqui, por exemplo, ó, eu vou continuar o movimento. Por quê? Olha aqui onde está a região. Tá vendo a região? Essa região eu posso estendê-la até aqui embaixo, ó. Essa região aqui, ela é passível de uma correção. Então, existe dentro da movimentação do gráfico ainda a possibilidade dele continuar uma desvalorização até a região onde pode suportar o preço. É claro que para isso eu preciso de força gráfica. Então, por exemplo, se o gráfico está trabalhando numa região de oferta ou região de resistência, eu sei que ele faz um movimento gráfico, ele faz aquele movimento dentro dessa região, buscando as regiões. E isso, gente, a análise gráfica, ela te mostra claramente. Por isso que você tem que aprender setor por setor do gráfico, entender regiões, compreender regiões para que você faça uma análise perfeita. Uma análise perfeita. Tá lá, ó. Tá lá. Qual é a dificuldade nisso? Olha as regiões. Eu só marquei aqui, ó. Região de oferta, região de demanda. Eu posso marcar também essa região aqui de demanda, essa região de demanda, eu posso marcar. Para mim, essas são as mais importantes. Quando o preço chega na região, olha só, movimento gráfico. Você que é do treinamento, presta atenção, movimento gráfico. Olha o que o gráfico faz aqui, ó. Olha o gráfico faz aqui. Olha o Fairvalley Gap. Olha a busca de região de liquidez. Isso aqui é região de liquidez para mim? Não. Isso aqui não é região de liquidez. Mas ele pode parar ali naquela região? Pode. A região melhor é essa, a região melhor é essa. Então, a partir do momento que eu abro o meu gráfico, eu consigo fazer as marcações nas melhores regiões para que eu possa operar de forma tranquila e de forma correta, para que eu saiba o momento exato de fazer uma compra
e uma venda. Talvez você vai tomando loss acima de loss, talvez você tenha tomado prejuízo em cima de prejuízo e você sempre fica naquela coisa. Ah, eu marco meu suporte, minha resistência, ele rompe. Eu marco meu suporte, minha resistência, ele rompe. É claro, porque você tem que ter um entendimento lógico da movimentação do gráfico. Você tem que entender como é que o gráfico trabalha. Isso é lógica e razão. Aí sim você faz as suas marcações. Essas marcações no dia a dia eu não faço, eu não traço linha, porque isso nos olhos eu já vejo. Agora, olha só a minha marcação. Quando o preço chega nessa região, eu já entendo que ele pode buscar região de suporte. E aí eu traço a minha região de suporte onde o gráfico pode suportar. Fiz a marcação, não fiz? E olha o que aconteceu quando o preço chegou. Primeiro fiz a minha entrada seguindo a tendência, né? 1, 2, 3, perfeito. Quem está no treinamento entende exatamente o que eu fiz. E a hora que eu faço a minha marcação, olha o que acontece com o gráfico. Ele faz a correção exatamente onde eu marquei. Ah, Cadu, isso é sorte, porque você marcou lá, o gráfico foi lá e bateu. Ah, Cadu, isso aí é porque é alguma coisa que você tem com a corretora. Não, gente, não é nada disso. Isso se chama conhecimento técnico. Isso é saber operar um suporte e resistência, saber operar uma tendência, saber interpretar o gráfico, saber como fazer as marcações de suporte e resistência de forma correta, como marcar as melhores regiões de suporte e resistência, como identificar a região de rompimento no gráfico, como identificar um possível rompimento, entender as regiões de rompimento, entender aquelas regiões que podem suportar ou resistir o gráfico. É isso, são questões técnicas que você pode abrir o gráfico, você pode entender o gráfico e analisar o gráfico. Olha que movimento lindo. Aí você fala assim, ah, mas quando eu vou operar o OTC, rompe tudo. Eu estou operando o OTC aqui. O que está acontecendo com o OTC? Está rompendo tudo? Não está rompendo tudo, né? Inclusive, essa aqui foi uma entrada de continuação e aqui com taxa dupla foi de correção, ó. Não rompeu tudo. E dá uma olhada no preço quando continua derretendo. Ah, Cadu, mas você conseguiu pegar certinho na região. Claro. Por quê? Porque eu estou analisando todo um contexto gráfico. É isso que você tem que entender. A análise gráfica é contexto gráfico. Depois que você aprender a entender o contexto gráfico, marcar regiões, entender tendência, aplicar um padrão de vela junto ao fluxo do movimento, que aí é o volume, eu não tenho a ferramenta aqui, mas você entende o que eu estou falando, você vai entender como é que o gráfico trabalha para você operar. E aí é uma questão lógica, gente, é uma questão de trabalhar dia a dia. Você pode abrir o gráfico e trabalhar tranquilo, ó. Dá uma olhada no OTC, olha os meus resultados de OTC. Ó. Isso aqui é o meu resultado de OTC, ontem e hoje, trabalhando com vocês. Ó. Dá uma olhada. O que aconteceu para eu trabalhar em OTC? Olha as minhas sequências aqui, sábado e domingo trabalhando no OTC. Qual é a diferença de eu trabalhar OTC para um mercado aberto? Nenhuma. Nenhuma. Por quê? Porque tem um conhecimento técnico. Então, se você realmente quer aprender, você tem que aprender. Você tem que se esforçar, você tem que se dedicar, você tem que estudar. Você tem que procurar um método que realmente te ensine, alguém que te dê um suporte para você compreender as suas falhas. E aí é a minha parte. Aí entra a parte do professor. Todos que entram no treinamento, todos que vêm para o treinamento têm acesso vitalício e tem o Tira Dúvidas direto comigo. Conforme você avança no treinamento e caso você tenha alguma dúvida, eu vou estar aqui presente para tirar sua dúvida. Sem contar que o acesso é para a vida toda, você recebe todas as atualizações, todas as novas aulas e você pode se aplicar de forma a entender por que você cai em rompimento, por que você toma loss, porque você não sabe ler o gráfico, você não sabe analisar o gráfico. Ó, você é capaz de operar o OTC é o 0 a 0 de hoje aqui, ó. OTC tranquilamente fazendo as suas marcações, entendendo como operar um suporte e resistência. Ó, como eu fiz um SDZAR, fiquei no 0 a 0. Entrei um SDZAR com duas taxas para compensar, né? Depois fiz o Euro GBP aqui com mais uma entrada, praticamente fechando aqui quase com $200 de lucro. Geralmente é o que eu busco fazer com vocês aqui, 3, 4 operações durante a aula para não ficar maçante, para não ficar estendida. E hoje é domingo, né, pessoal? É um dia especial, é um dia de reflexão
Eu espero que todos vocês entendam o real motivo de um dia como hoje, para você entender que existe esperança em tudo que nós fazemos. Existe esperança em tudo aquilo que nós buscamos. O ser humano ainda é capaz de se regenerar, ou seja, de se redimir daquilo que tem como pensamentos maus e se tornar uma boa pessoa. E você também é capaz de aprender. Talvez hoje você se sente um lixo por não conseguir fazer uma operação, por não conseguir bater uma meta, por não conseguir entender o mercado, mas isso é só questão de reposicionamento. Você pode aprender também, como todos podem aprender, assim como você viu no começo, ali no início que eu mostrei alguns alunos. Todos vocês são capazes de aprender, desde que vocês se dediquem, estudem um material que tenha um método, com lógica e razão, que te explique passo a passo o que você tem que fazer, como deve fazer e como deve estudar para aplicar uma análise gráfica correta. E aí você vai entender como fazer as melhores marcações de forma correta para evitar rompimentos. Ou você vai saber identificar os rompimentos nas regiões do gráfico para poder operar o seu suporte e resistência de forma tranquila, para poder entender como operar um suporte e resistência de forma correta. E aí você não vai ficar dependendo de ninguém. Você, por mérito, vai lá e vai se desenvolver, vai crescer e vai conquistar o seu espaço. Tá bom? Vou ficando por aqui. Um ótimo domingo a todos, um ótimo domingo de Páscoa. Te vejo durante a semana, todas as aulas aqui às 18h15. Você que quer realmente aprender, aproveite, estamos começando um novo mês, é tempo de renovação. Por mais que você tenha estudado muito, tenha feito treinamentos por aí, não tenha saído do lugar, talvez você, infelizmente, tenha conhecido métodos ruins, professores ruins, que não te colocaram no caminho correto. Dê uma chance a você mesmo. Saiba que é capaz de você aprender, desde que você se dedique com o método correto, da forma correta, para você aprender. Tá bom? E aí, será muito bem-vindo ao treinamento. Os links estão aqui na descrição do vídeo ou aí no banner do canal, tá bom? Te vejo amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!